Olá pessoal, estamos de volta aqui dando continuidade conhecendo a máquina, o equipamento, com o componente divisor de linha. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o divisor de linha, qual é a funcionalidade dele, para que ele serve, o que afeta a operação dele e até onde abrange a operação correta e a operação errada do uso desse componente. O divisor de linha nada mais é que a parte da colhedora onde é feita a separação das linhas de cana. A cana é plantada em várias linhas sequenciais, onde ela cresce e ela se unifica ali, né, pelo volume dela, e a função desse divisor de linha é passar entre linhas ali, no meio de uma linha da outra, fazendo a separação dessa linha, direcionando essa cana para o corte de base, que é um outro componente que a gente vai estar vendo mais à frente. E a funcionalidade desse divisor de linha, ele tem essa função de estar separando uma linha de outra e também fazendo a junção. No caso, quando você está operando com a máquina, do lado de dentro do canavial, ela está separando uma linha de outra. E quando você está do lado de fora do outro divisor, que são dois divisores, ela está fazendo a junção das canas que estão deitadas em aberto para dentro, direcionando para dentro do corte de base. Então essa é a função do divisor de linha, como vocês vê aí na figura. Sobre o divisor de linha, ó, eles têm um formato cônico e espiral. Eles fazem um giro constante. Esse maior, ou algumas máquinas eles são menores, mas esse interno, eles são em giro horário, para dentro, fazendo um trabalho de atração para dentro do guarda-base. Os externos são anti-horário, repelendo as outras canas que tem na outra linha. Então, eles repartem as linhas, um puxa para dentro, que é o interno, e o externo lança para fora, separando uma linha de cana da outra. Então essa é a funcionalidade dela. Isso é o objetivo desse componente. O que temos na operação aí que pode estar afetando de uma maneira todo o nosso trabalho? Isso aí ele é acompanhado diariamente, toda hora, todo momento, pelo operador da máquina, da colhedora. Ele trabalha em cima da pressão desses divisores. A pressão acompanha o solo. Se você não fizer o acompanhamento correto dessa pressão de trabalho, que ela te mostra através dos manômetros de pressão, ou mesmo o relógio digital mostrando a pressão de trabalho, ou mesmo um copiador de solo, se você não acompanhar esse trabalho, você pode fazer grandes danos à plantação, ou seja, a cana. Você pode causar arranquio de soqueira, você pode fazer um desgaste prematuro nos componentes, forçando um gasto maior em cima do equipamento. Então, tudo isso afeta a sua atividade no dia a dia. Importante é você saber, conhecer o equipamento, conhecer o componente, entender para que ele serve e fazer o uso correto em cima da atividade. Então o divisor de linha, ele vem aí como um botão de acionamento no console lateral direito, onde você vê a simbologia mostrando ali o acionamento do sistema, onde em conjunto com o corte de base, ele é acionado e começa o seu trabalho. O controle do divisor de linha é o operador que faz totalmente ali. O liga, desliga, movimentação, acionamento, abaixa, suspensão, inclinação. É o próprio operador que faz essa movimentação. Ele que controla, por isso que a importância do acompanhamento dele. Isso varia das condições do terreno, varia as condições do clima, varia o uso também correto ou incorreto do componente, para refletir isso na qualidade do seu trabalho, na qualidade da operação. Isso afeta a suspensão ou mesmo a inclinação do divisor. Isso é responsabilidade do operador estar fazendo para acompanhar essa pressão ideal aí do que a gente deseja, atingir a qualidade ideal do componente e do resultado do teu trabalho.
Pode vir a causar danos também, igual eu mencionei, no equipamento e no próprio canavial. Isso é total responsabilidade do operador estar acompanhando e desenvolvendo a atividade. Importante saber também, que os divisores de linha, eles tem 2 pirulitos, né, conhecido popularmente como pirulitos, são cônicos e tem espiral em volta, todo em volta dele, para que possa melhor realizar essa coletagem, essa alimentação da cana direcionando para o corte base. Isso que é o trabalho dele. Ele possui um ângulo de inclinação que facilita para a gente estar trabalhando. Para que serve esse ângulo de inclinação? Nós temos aí diversas variedades de cana para serem cortadas. Nós temos a cana em pé, a cana meia caída, a cana totalmente caída. E o que influencia nessa parte é essa inclinação do divisor. Ela tem uma ponteira onde é direcionada na terra, onde você faz o trabalho de acompanhamento ao solo, que posiciona a atuação em cima para melhorar a qualidade. Numa cana mais em pé, você não tem a necessidade de inclinar o divisor. Você pode deixar ele no posicionamento normal, porque ela está em pé ali, não tem necessidade de fazer o recolhimento das canas abaixo. Uma cana mais caída, você inclina ele para que de uma maneira não passe nenhuma matéria-prima por baixo do divisor. Ele vai alinhado ao chão de uma maneira que recolhe toda aquela cana que está mais deitada ao chão. Então, a inclinação do divisor de linha muda pela situação da cana ser colhida. A cana mais deitada, ele mais inclinado. A cana mais em pé, ele mais deitado no ponto de trabalho normal, ponto de partida. Isso influencia bastante o nosso resultado. Para você entender um pouquinho dessa inclinação e da mudança que teve aí dos divisores, nós temos aqui uma comparação de 2 tipos de divisores de linha, né? Para a gente entender um pouquinho. Tem o de maior inclinação, que é o ponto de partida dele, que inicia o trabalho, do primeiro exemplo para o segundo. São 2 modelos diferentes, um mais inclinado, o outro menos. A dificuldade que tem de um para o outro é que o mais inclinado ele tem maior abrangência na hora de pegar o conteúdo, a cana, para poder estar alinhando ao corte base. O que é mais horizontal ali, ele tem limitado o espaçamento para ele fazer esse recolhimento. A hora que ele chega o conteúdo, o fluxo da cana para se aproximar no corte base, ele tem um fluxo muito grande ali, então dificulta um pouquinho mais. Então teve essa variância aí para poder estar melhorando no resultado do trabalho em cima desse componente. E teve essa mudança para melhor, teve essa melhoria para facilitar nosso trabalho. Em cima disso, para a gente entender um pouquinho mais, os divisores, a característica técnica dele, para entender um pouquinho, o divisor de linha auxiliar, que é o externo, como eu mencionei agora há pouco, ele gira em sentido contrário do que o primeiro. Para quê? Para ele fazer a separação mesmo, ele separa uma linha da outra. E esse é o trabalho que ele faz, para poder estar alimentando o corte base. O divisor de linha principal, que é o que auxilia, que tem o auxílio da ponteira da sapata, que facilita o seu trabalho. O que é a ponteira de sapata? É a ponta do divisor de linha. Lá na frente vai ter um ferrinho, que é a ponta onde vai direcionando para a terra, para poder facilitar o recolhimento da cana, facilitando assim a alimentação do corte base. Então ele faz um giro horário para poder estar ajuntando essas canas e direcionando a corte base. Nós temos ainda no divisor de linha esse rolo lateral, que não é todos os equipamentos que tem, mas alguns dos equipamentos têm, algumas colhedoras, né? Conhecido como o rabo de porco, né? Que é um rolo que ele trabalha com auxílio para o grande fluxo de cana. A hora que você recebe aquele fluxo maior da cana, ele tem um cada lado, ele faz o trabalho de levar esse fluxo para dentro do corte base, de uma maneira que ele não suba até o para-brisa, atrapalhando a visão do operador. Então o trabalho dele é direcionar para baixo aquele fluxo maior. O divisor de linha vem extraindo e puxando para dentro, e ele vem trabalhando, levando o fluxo maior para dentro da boca
do corte de base, facilitando a alimentação. Isso é muito bom para as colhedoras que tem e ajuda bastante na operação aí, num canavial de densidade grande aí de TCH aí. Em cima do divisor ainda relacionado à manutenção, né, nós temos os bicos de engraxadeira, que é um local onde a gente identifica a necessidade de estar lubrificando os componentes para facilitar o trabalho. Isso é uma responsabilidade nossa, do operador, como inspecionar essas lubrificações. Não somos nós que vamos fazer a lubrificação, geralmente é a pessoa responsável, mas a gente tem a necessidade de estar averiguando, porque ele pode gerar um desgaste prematuro na peça e gerando uma quebra, consequentemente, do componente. Então eu preciso estar sempre acompanhando e averiguando essa lubrificação do componente. E uma maneira correta de fazer é remover o tampão, e lá dentro desse espaçamento ali tem a engraxadeira, que ele faz o engraxamento do componente, facilitando assim o trabalho desse componente. Em cima ainda dos divisores, né, nós temos aí a sapata flutuante de alguns componentes de máquina aí, algumas máquinas que tem a sapata flutuante, que seria o copiador de solo, que a gente conhece bem aí. Algumas máquinas têm, o Autotrac, o CACB, o CICB, são tecnologias aí de precisão para a copiação do solo, facilitando e dando uma qualidade melhor no resultado do corte. E essa sapata flutuante, ela vem como uma roda niveladora aí. Você aciona, ela desce, ela começa a acompanhar o solo. Essa roda auxilia aí na hora de trabalhar na pressão de trabalho exato da copiação do solo. Então isso é um apoio para o operador, que facilita no seu trabalho, na qualidade. Com isso temos também os botões no painel, também no console lateral direito de algumas máquinas, né, que tem a inclinação do divisor, aquela condição que eu mencionei, que ele mais inclinado é uma cana mais caída, ele menos inclinado é uma condição de uma cana mais em pé, que favorece. Então tem o lado direito e o lado esquerdo, que faz essa operação, que faz esse trabalho com os divisores de linha para melhorar a qualidade do resultado da tua atividade. Em cima da inclinação, os divisores de linha, ele é feito, essa inclinação, pelo próprio operador. É ele que está ali definindo qual é a hora certa de usar e qual inclinação a ser usada. Nessa maneira, nós temos bastante dificuldade nisso, quando o operador ele se acomoda, ele não acha necessário, ele não utiliza dessa ferramenta para poder fazer, para dar uma qualidade melhor no seu resultado. Ele acaba deixando de usar. A hora que percebe é quando alguém veio cobrar ele do resultado negativo que teve, ou o arranquio de soqueira excessivo, ou um sulcamento do divisor de linha, forçando o divisor, chegando a gerar uma quebra. Aí quando gera quebra, é questionado a quebra, analisado a quebra, vai ver pelo não uso do componente correto. Ele não achou necessário, ele julgou não necessário utilizar a inclinação do divisor de linha, quando na realidade ele tem ali a oportunidade, a possibilidade de melhorar a qualidade do seu trabalho e também reduzir o custo relacionado àquele componente e à sua atividade. Então está ali para ele usar. A inclinação é feita para ser usada. Até então, se não fosse necessário, não teria necessidade de usar todos esses componentes para poder fazer esse trabalho. É usado um pistão, uma movimentação, um acionamento elétrico, através de um botão aciona um hidráulico, não teria necessidade. Então se tem é para ser usado. Então o divisor de linha todo inclinado para frente é para uma cana mais caída. Ele todo voltado, inclinado para trás, uma cana mais em pé. Lembrando também que isso influencia na pressão de trabalho do corte de base, que a gente vai ver mais à frente. Por que influencia? Hora que eu precisar levantar a inclinação do divisor de linha devido ao tipo da cana a ser colhida, eu tenho que dar uma atenção na pressão que eu estou trabalhando ou manualmente ou no copiador de solo, porque automaticamente que você inclinou ele vai descer a ponta, o bico dele vai descer, a tendência dele sulcar a entrelinha de cana é grande, então você precisa ali dar
configurada, uma calibrada ou preparar a pressão de trabalho. Às vezes você precisa tirar um pouco, às vezes não, aí vai depender da condição que você trabalha. Isso é tudo análise em cima do componente que você está trabalhando. Isso se chama operar. Você está operando um componente, então você precisa atuar em cima dele frequentemente, desde o início até o final da sua atividade. Então essa é a função da inclinação do divisor de linha. E como eu estava mencionando, tem os pistões aí de acionamento. Se é necessário, vamos utilizar, fazer uma operação garantida, uma operação segura e de qualidade. Aí estamos falando da roda niveladora, que seria um apoio aos copiadores de solo, para algumas máquinas que tem, outras não tem, vai depender muito da condição e tipo de máquina, mas elas fazem um apoio aí de estar copiando melhor o solo, tem uma precisão melhor do solo. Porém, ela precisa de uma manutenção aí, de uma tensão. Se caso a colhedora tem essas rodas, a tendência dela de aglomerar terra é muito grande. Então, a hora que você está trabalhando, se ela acontecer de aglomerar bastante terra, ela trava. Se ela travou, ela vai começar a dificultar a operação, vai ter mais trabalho, vai ter problema com o divisor, vai empapuçar muita palha embaixo e, consequentemente, vai dar estresse no operador. Então, ela precisa, sim, ter uma manutenção frequentemente, ser lavada, olhada, observada, para que não acumule um excesso muito grande de terra em cima dela, chegando ao ponto de travar. Então, isso é uma vantagem e também a gente passa de vantagem para você entender que tem que ter uma tensão em cima e observar cada ponto para ser trabalhado e garantir a qualidade do resultado da tua atividade. Aí tem também a parte da suspensão, que seria a pressão de trabalho dos divisores. Hoje nós temos umas tecnologias mais avançadas, onde que tem o copiador da sapata também, de algumas máquinas, algum tipo de máquina, que ela faz um trabalho em cima, totalmente eletrônico em cima da sapata e do corda de base. Mesmo assim, precisa da ajuda do operador, que ele está ali para isso, né? Ele está para operar, então ele precisa de um apoio, de uma atenção para ver alguma necessidade. Ele tem que redobrar a atenção, usar a sua percepção de análise de operação e fazer acontecer naquele momento. Mas tem a suspensão dele, que também é uma utilidade do operador, uma função que ele executa. Está aí nos joystick lá de algumas máquinas, outras está no painel do console lateral direito, que é onde você tem a possibilidade de erguer e abaixar esses divisores de linha, fazendo esse trabalho, realizando essa pressão do corte para conseguir chegar numa qualidade ideal do teu trabalho, da tua atividade, do desejado. E aí tem o pistão de suspensão, que faz o trabalho da suspensão, você conhecia um pouquinho do componente, lá você sabe a funcionalidade, aqui você vê os componentes que faz esse trabalho. Então, toda vez que você aciona o botão, esse componente entra em atuação, faz a suspensão dos divisores de linha, fazendo o trabalho de copiação do solo. Então, isso é muito importante para o operador. Acompanhe os divisores de linha, porque eles são grandes vilões no resultado da sua qualidade. Se você não der uma atenção para ele, o resultado vai ser negativo. Acompanhe sempre, frequentemente, observe, identifique oportunidades de melhora, vê condições inseguras que podem ter resultados negativos e faça melhor, sempre. Faça excelente, seja o melhor a cada dia mais. A gente precisa melhorar cada passo em cima do que eu estou fazendo, do que eu escolhi fazer, da minha profissão. Então está aí uma possibilidade que a gente tem para poder estar acompanhando. Nunca deixe ele de lado achando que não precisa ser acompanhado. Como a gente já vê algumas situações e de alguns erros que ocorreu aí no decorrer aí, alguma situação de sulcar entre linhas de cana ou mesmo nas saídas de carregadores, porque não deu atenção necessária para aquele momento, para aquela condição vivida. Então precisa acompanhar sempre e fazer a operação correta. Abaixar, erguer a suspensão, acompanhar o copiador de solo, observar a pressão, condição do terreno, se é acidentado, se é declivoso, se é penso e assim vai. Vai em cima da sua análise. Os divisores de linhas, ele influencia bastante no resultado da tua operação. Então existem algumas falhas operacionais aí que vai afetar bastante a qualidade do teu trabalho.
E a gente vai citar algumas agora para você estar despertando aí a importância de dar uma atenção e não deixar acontecer, para que você consiga ter um resultado de qualidade melhor. Sempre verifique o ângulo da sapata, o divisor de linha, em relação ao solo. Sempre olhe, você tem a visão completa ali. Você está vendo o divisor, você está vendo o solo, você tem a noção, está vendo a condição que você está trabalhando. Então, você tem a oportunidade de fazer melhor, ou abaixar ou erguer, dependendo da necessidade ali. Então, sempre verifique o ângulo de trabalho da sapata do divisor de linha. O que é a sapata? É a parte de baixo do divisor. Nós vimos os dois pirulitos cônicos, depois ela tem a parte de baixo onde ela vai raspando ao chão, copiando ao chão. Então, o que ela chama sapata. Então, você vai sempre atento naquela parte ali para poder estar tendo a qualidade ideal em cima daquela operação que você está executando. Garanta sempre que a lubrificação é feita de uma maneira que você tenha maior longevidade do seu componente, para que você consiga ter um resultado melhor na operação e faça que o plano de manutenção sempre seja seguido. Que esses tipos de equipamento, eles têm um plano de manutenção, de lubrificação, então acompanhe de uma maneira que ele está sendo executado, está sendo seguido, que você tenha a garantia de ter uma qualidade melhor no trabalho desse componente. Verifique periodicamente o desgaste das ponteiras. As ponteiras é a ponta da sapata onde você consegue estar fazendo o acolhimento das canas dentro da qualidade desejada. E ela, pelo trabalho dela, ela tem um desgaste um pouco meio acelerado. Então, preciso estar sempre inspecionando, identificando, porque quando ela chega num ponto de trabalho, ela começa a perder eficiência. Ela começa a não fazer aquilo que precisa, do que é a função dela. Então ela precisa ser substituída. Então eu preciso verificar frequentemente o desgaste dessa ponteira, desse bico guia, e no caso é a parte divisora ali que facilita a nossa operação e traz uma melhor qualidade. Então eu preciso sempre estar inspecionando, periodicamente vendo, acompanhando o desgaste desses bicos, dessa ponteira da sapata. Verifique também periodicamente as folgas das buchas das bandejas. O divisor de linha ele é acoplado na máquina e esse acoplamento ali é feito através de pino e bucha. Você tem as bandejas que fixadas no H, que é onde tem os pino e bucha. E eles são bem fixos ali. Conforme você vai desenvolvendo a atividade, vai dando desgaste. Então você vai acompanhando aquele desgaste. A hora que ele tiver uma folga muito grande, você precisa alertar, disparar a informação para manutenção, ou para a liderança também, para poder estar se programando para fazer esse reparo, porque senão ele vai te gerar uma quebra maior ainda, ele vai gerar danificar o componente de uma maneira que vai gastar muito mais para arrumar. Como que eu vou verificar essa condição do desgaste aí da bucha, dessa folga da bucha? Toda vez que você está próximo ao divisor, você faz a movimentação do divisor. Você percebe uma movimentação mais excessiva, um barulho maior ali, ela está começando a aumentar o desgaste, que ele tem que estar bem firme. Fez aquela movimentação, aquele barulho lá, começa já a informar a liderança e a manutenção para que eles possam estar se programando e para poder fazer o reparo necessário. Ou fazendo uma análise também, né? Você chama, ele faz uma análise, se tá, como está a condição, porque eles são técnicos, a manutenção são técnicos da área, vai dar uma precisão melhor sobre o desgaste da bucha. Mas percebeu uma movimentação estranha, passa a informação. E isso tem que ser feito periodicamente também, acompanhar essa folga das buchas. Nas manobras, principalmente, né, é uma situação que a gente vai também falar mais para frente, nas manobras em marcha ré, sempre levantar os divisor de linha. Porque você está operando, você está fazendo a sua atividade correto, a hora que você vai dar um marcha ré por necessidade, ou fazer uma manobra, ou por alguma outra condição, você tem que suspender esse divisor de linha para que ele não pegue a parte de trás dele na terra ou na soqueira, vindo a causar danos no componente e na soqueira. Então você ergue primeiro e afasta depois. Isso é uma operação que tem que ser dada uma atenção, porque ela te causa grandes danos e gastos excessivos em cima desse componente. Então redobre a atenção nessa condição aí. Deu marcha ré, precisou da marcha ré, suspende os divisor de linha para que ele não possa sofrer um
uma força grande aí que possa vir causar danos maiores. Outra coisa também é ter muito cuidado nas manobras e saídas de corte. Aqui a gente falou de marcha ré. Agora, quando você vai sair de um talhão para um carreador, ou entrar no carreador, entrar no talhão, você tem essa oportunidade de fazer a operação correta com o componente. Como? A hora que está saindo do carreador, a tendência dele sulcar e forçar o divisor no próprio carreador é grande. Por quê? O próprio preparo da cana já deixa o carreador um pouco mais alto do que por dentro do talhão, para que a água corra. Então, esse fato, a hora que você está saindo, por ele ser mais alto, o bico, a ponteira da sapata, a tendência é ela aprofundar dentro do carreador e vindo a rasgar o carreador e forçando o componente. Isso é uma operação se você não der uma atenção. A hora que você perceber isso aí e der uma atenção necessária, ele está próximo a sair do talhão, você já dá um apoio de suspensão, você ergue os divisores de linha, ela termina a rua sem forçar o componente. Ela cata toda a cana até o final e o componente não sofre essa força grande aí pelo erro na operação. Não sulca, não força, não dá um desgaste prematuro. Então isso está nas suas mãos também. E na hora de entrar também, pelo fato dele ser mais alto, você tem a tendência dela dar aquele alavanco para frente, então deixa ele um pouquinho mais erguido. A hora que você entrou, que ela deu o alavanco, você prepara o divisor de linha na altura certa, você evita um desgaste prematuro e faz uma operação com qualidade. Dentro do divisor de linha ainda, ó, nós temos alguns exemplos aqui de alguns erros operacionais que mostram alguns resultados aí. Como eu mencionei há pouco, essa primeira imagem aí é a saída de carreador. Por ele ser mais alto, você vai fazer a operação, não deu uma atenção necessária, acontece essa situação aí, onde ele vem a sulcar só as saídas dos carreadores, forçando o componente, dando um desgaste prematuro e também aumentando o consumo, sem contar que é um erro na operação. Você fez errado, saiu fora do procedimento. O procedimento é suspender o divisor, passa o carreador e abaixa novamente. Se o procedimento é esse, é mais seguro e mais correto, vamos fazer. Agora, se não fez, o resultado é isso aí. Então, aumenta o desgaste, aumenta o gasto, aumenta o consumo para uma coisa que você poderia melhorar. E o que acontece? Gera a quebra, no qual nós estamos vendo aí do lado, forçou o divisor, entortou os pinibucha, entortou bandeja, entortou o H, gerou uma quebra maior, gerou um custo a mais, você perdeu a disponibilidade da máquina, deixou de produzir, consequentemente o teu preço pela tua hora trabalhada vai lá em cima, porque você, além de fazer a operação errada, deu um gasto maior. Então as falhas operacionais, para entender um pouquinho, para evitar que aconteça conosco, e a gente está passando aí para vocês dar uma observada. Outras situações aí de dentro da operação que é para dar uma atenção, analisar bem as condições, é o sulcamento ou a sulcação dos divisores na entrelinhas de cana, ou seja, no meio da linha de cana. Você está trabalhando normalmente, está fazendo o trabalho e os divisores estão acompanhando ali, fazendo a sua função, o que é dele mesmo. Se você não der uma atenção pela diferenciação ou pelos acidentes do terreno, o que pode acontecer? Momentos ele está com o piano certo e momentos ele está aprofundado ou afundado demais, ou sulcando, o que a gente conhece popularmente. É o que acontece igual está nessas fotos aí que estamos vendo agora. Fica todo demarcado na lateral a condição do erro da operação, que mostra nitidamente ele que excedeu na pressão trabalhada, não deu uma atenção necessária. O que aconteceu? Forçou demais a pressão, forçou o componente, aumentou o desgaste, aumentou o consumo e consequentemente não aumentou a produção. Atrasou-se mais, porque forçando o motor, ela reduz o ritmo e aumenta o consumo e consequentemente a gente só perdeu. Então está aí bem visível a nossa situação do divisor de linha, para a gente analisar a condição e trabalhar uma oportunidade para melhorar ainda mais essa situação.
Lembrando que também tem situações assim que a gente vai trabalhar, dependendo da situação climática, que você está retornando ao trabalho após chuva, é um terreno mais molhado, é um lugar que você precisa de uma atenção redobrada, você vai ter essa condição aí de encrostamento de terra na lateral do divisor de linha. Só que é uma condição que vai acontecer pela situação do clima. Aí a gente analisa a condição do clima, vê a condição encontrada e a gente trabalha em cima de oportunidade de melhorar mesmo assim. Só quando não é situação do clima, é totalmente erro operacional. É uma oportunidade que você tem para seguir os procedimentos corretos e fazer aquilo que precisa. Ganhar qualidade e ganhar disponibilidade e também economizar no todo o custo que tem esse equipamento para estar produzindo. Isso está nas nossas mãos. Aí outro exemplo bem nítido para a gente perceber sobre a operação do divisor de linha, que ela necessita realmente de toda a atenção aplicada do operador. É um grande vilão do operador se ele não der atenção, porém é um componente que favorece uma qualidade muito boa em termos de recolhimento da matéria-prima, em termos de qualidade do resultado do teu trabalho, se você der uma atenção. Agora, se você não der, acontece essa situação. Então, a gente precisa pensar que o divisor de linha é um componente que tem que dar uma atenção desde o início até o final, mesmo tendo as tecnologias avançadas de copiador de solo, de qualquer tipo, qualquer marca, mas eu preciso dar uma atenção para que eu tenha certeza que a qualidade do meu trabalho está acontecendo e eu tenho um resultado positivo. Eu não evito um desgaste prematuro do componente e um gasto maior pela atividade executada. Aí mais uma foto para a gente analisar, ó, as condições vividas aí pelo operador, pela vivência, pelo clima, pela condição, ele dá oportunidades para a gente estar melhorando ainda mais. Está nas nossas mãos aí, de quem está executando. Aí um acompanhamento a gente faz no dia a dia lá, para a gente buscar a qualidade, buscar melhorias na operação. Você percebe a condição do trabalho do componente. Pelo que você percebe, aí é a sapata do divisor de lado direito, que ela está totalmente aprofundada na terra. Isso aí é uma operação errada. Está forçando o equipamento a beber mais diesel, a gastar mais e não está produzindo mais. Então ela está gastando mais pela mesma produção por causa de um erro da operação. Então isso é a análise do operador. Como que ele tem a oportunidade de perceber se ele está vendo, se está acontecendo isso com ele? Pela carga do motor, que tem um reloginho da carga do motor lá que você percebe. Quando ele começa a forçar, ele sobe a carga do motor, a porcentagem de uso. Pela carga do motor você percebe, pelo barulho do motor começa a forçar, um ronco mais diferente, você está habituado a ele ali, começa a perceber pelo esse barulho. Ou mesmo a hora que você está voltando na outra linha, na outra rua de cana, você percebe a diferenciação no trabalho na linha anterior que você passou. Ou descer da máquina e observar. Tem várias oportunidades que você tem de identificar onde está o erro e trabalhar uma melhoria, trabalhar uma correção, fazer melhor. Ou ter a atitude de melhorar e seguir o procedimento correto. Está nas suas mãos aí. Aqui é outro exemplo a gente mostrar visivelmente, ó, que na prática isso não deveria acontecer, mas ocorreu. Foi um exagero na pressão do divisor de linha que causou esse trabalho que estamos vendo aí, que aprofundou demais, ele empurra toda a terra para outra linha de cana, fica bem próximo da raiz, sem contar a possibilidade de arranquio de soqueira que teve nessa rua cortada, e na hora que ele volta para fazer o recolhimento da outra rua, essa terra encostada na rua, ela vai dificultar o trabalho da máquina vinda de lá para cá, fazendo com que o seu motor force um pouquinho mais, consumindo mais e também, junto com a cana, trazendo mais impureza mineral para dentro da matéria-prima. Isso vai causar uma deficiência na limpeza da tua matéria-prima, ou seja, um erro de operação que vai aumentar um desgaste em cima
daquele componente, um aumento de consumo e uma deficiência na limpeza da matéria-prima. Isso tudo é em cima do nosso compromisso. Nós precisamos dar uma atenção no divisor de linha. Ele é um componente importante e é um grande vilão do operador ali que dificulta a qualidade do nosso trabalho. Se a gente não der uma atenção, o resultado vai parecer negativo. Se a gente der uma atenção e trabalhar em cima de análise, trabalhar em cima da percepção, o resultado positivo vem com certeza. Está na mão do próprio operador isso aí. Está desenvolvendo ainda mais. Relacionado às manobras do divisor de linha, nós temos aí uma foto aí bem visível que mostra aí a falta de procedimento, o erro operacional no qual ele tentou fazer uma manobra sem fazer a suspensão do divisor de linha. É visível aí que teve um desgaste prematuro na peça, no componente, e também teve danos no canavial, chegando até a ter arranquio de soqueira e tendo um desgaste prematuro no componente. Isso totalmente é responsabilidade do operador. Tem o procedimento correto, acabou decidindo ali no momento, ele sozinho, de fazer dessa maneira, fez errado e a consequência veio. Então está nas nossas mãos de como fazer e fazer o certo. Tá? A qualidade depende da nossa ação. E a ação nossa vai depender da nossa atitude de tomar a ação correta. Sabemos o procedimento, sabemos como fazer, como seguir, agora basta a gente ter a atitude de pôr em prática e querer fazer. E não deixar que a área de conforto, nosso comodismo faça com que isso aconteça conosco também no nosso dia a dia, lá na hora do trabalho, do nosso desenvolver da nossa atividade. Então está nas nossas mãos. Analise, identifique, veja os procedimentos, faça melhor, faça com segurança e busque a qualidade. Em cima disso tem mais algum exemplo aqui, ó, que a gente vê nitidamente relacionado ao divisor de linha, um erro de operação na hora de estar retirando o equipamento da linha de cana para poder fazer uma manutenção, um abastecimento. Acabou não suspendendo o divisor de linha, a hora que ele afasta ele sai raspando ao chão, forçando o componente, forçando a cana, causando esses danos no canavial e aumentando o gasto em cima daquilo lá, aumentando o desgaste prematuro e, consequentemente, um erro de operação. Temos o procedimento correto, é só seguir, fazer o certo, que isso será evitado. Está nas nossas mãos. O operador que está lá tem toda a oportunidade de estar fazendo melhor em cima do conhecimento, da habilidade. Basta agora ter a atitude de fazer. Então ficamos aqui com a parte do divisor de linha, um componente muito importante para a gente dar uma atenção e redobrar a atenção em cima dele para ganhar qualidade, ganhar rendimento, diminuir o custo e mostrar que temos oportunidades de melhorar ainda mais, seguindo os procedimentos corretos, dependendo da situação encontrada e ter um resultado positivo em cima disso. Obrigado a todos e até mais.